Não foi apenas o frio que chegou nos últimos meses, mas também muitas séries excelentes para assistir debaixo dos cobertores. Afinal, temperaturas despencando pedem por uma boa maratona e as plataformas de streaming têm muitos seriados para preencher essa lacuna. Com isso separamos as melhores séries para se assistir, seja com o mozão ou com seus amigos. Separa a pipoca e nos acompanhe para ver qual dessas séries você já assistiu, e se não, qual vai assistir agora. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, comentar suas séries favoritas e clicar em gostei. Inscreva-se para mais vídeos. A primeira série do universo cinematográfico estendido da DC veio sem muita expectativa justamente por abordar um personagem praticamente desconhecido que nem de longe foi o grande destaque. O Pacificador não foi um dos protagonistas de O Esquadrão Suicida. Por isso mesmo, muita gente questionou a escolha do personagem para liderar uma série. Mas fomos surpreendidos por um elenco cativante, referências obscuras da DC, participações especiais e um tipo de humor bem característico, que oscila perigosamente entre o politicamente incorreto e o mau gosto. Mais do que ser o típico brutamontes ingênuo que, no fundo, tem um bom coração, a trama desenvolve bem como ele se tornou essa figura bastante complexa que se esconde por trás do tropo clássico. Sem entrar em spoilers, o que Pacificador faz é buscar a origem do personagem nos quadrinhos e adaptar toda essa gênese e controversas questões do agora. Vale a pena conferir. Para os fãs de games esse ano tiveram algumas adaptações de jogos queridíssimos para as telas e no caso de Halo não foi diferente. A série mostra a guerra entre a raça humana e a Covena, uma irmandade de raças alienígenas que tem como objetivo exterminar toda forma de vida inteligente em uma missão religiosa através do uso de halos, poderosas armas criadas por uma antiga civilização. Em contrapartida, a espécie Covenant também passa por conflitos internos próprios quando um de seus comandantes é exilado e se alia junto com outros divergentes ao lado dos humanos. A trama explora a complexidade dessa nova sociedade em conflito e o passado de seus personagens, além de trazer incríveis cenas de ação. Apesar das críticas, a série conta com uma incrível equipe de produção e vale a pena ver e tirar as próprias conclusões. Para os que adoram ação e temas policiais, Reacher é uma excelente série para se assistir. A produção é inspirada na série de livros escrita por Lee Child sobre Jack Reacher, ex-soldado e agente dos Estados Unidos que se envolve em missões perigosas pelo país e no resto do mundo para procurar criminosos. Após abandonar o exército dos Estados Unidos, o veterano decidiu percorrer o país e seguir uma nova carreira. Agora, ele trabalha como investigador freelancer, examinando as situações mais suspeitas, estranhas e perigosas. Série entrega um produto mais do que competente na missão de entreter. É engraçado e intrigante na medida certa, fórmula que nem sempre é atingida pela maioria de outras produções semelhantes. Com uma segunda temporada já confirmada pelo Prime Video, Reacher tem tudo para continuar sendo um dos principais títulos da plataforma pelos próximos anos. Cavaleiro da Lua é a nova série do universo cinematográfico Marvel lançada no catálogo do Disney+, com o ator Oscar Isaac interpretando o herói tirado diretamente dos quadrinhos e conhecido por ser um personagem mais sombrio do que muitos outros da Marvel. Essa série é para te deixar doidinho tentando entender a história de Steven Grant, onde entre alguns apagões ele se encontra entre as mais inusitadas situações sem nem saber como chegou àquele lugar desconhecido. À medida que os inimigos convergem para ele precisa se aprofundar em suas identidades complexas enquanto se envolve em um mistério entre poderosos deuses do Egito. Quando começa a ter visões do Cavaleiro da Lua e a personificação de Khonshu em seu corpo, passa a acreditar que está perdendo sua sanidade e misturando real e fantasia. All of You Are Dead narra a história de um grupo de alunos do ensino médio que precisam encarar uma situação de perigo extremo. A rotina da escola Ryosa seguia normal quando um vírus zumbi começa a se espalhar rapidamente. Os sobreviventes agora se encontram fadados a ficarem presos no perímetro da escola. Conforme as horas passam, fica mais difícil o acesso à comunicação com o mundo exterior. A série te prende do início ao fim, a tensão é sentida a todo momento e o suspense para saber quem irá sobreviver ao próximo dia aumenta. Apesar de ser uma produção sobre zumbis, ela não é sobre terror e sim um suspense que faz abordagem de temas que nos fazem refletir sobre o comportamento humano, ainda mais em horas de crise. Presos
eles buscam alguma saída enquanto precisam sobreviver a versões zumbis de seus professores e amigos que perderam ao longo do caminho. Para amantes de terror, a série From chegou com uma dose grande de suspense e muito medo. Durante uma viagem de trailer pelos Estados Unidos, uma família se perde e acaba entrando em uma pequena cidade interiorana no meio-oeste americano. A estrada principal está barrada por uma árvore caída, mas eles encontram um caminho improvisado para passar. A princípio, tudo parece normal, mas, então, eles notam que não conseguem sair do vilarejo. À medida que os moradores relutantes lutam para manter um senso de normalidade e procurar uma saída, eles também devem sobreviver às ameaças da floresta ao redor, incluindo as criaturas aterrorizantes que surgem quando o sol se põe. A série recebeu críticas geralmente positivas dos críticos por sua história e pelo desempenho. Para quem gosta desse tema, vai se entreter bastante. Vikings Valhalla é uma série de época que aborda sobre as invasões vikings à Inglaterra. Sua história começa quando o rei inglês ordena o massacre do povo nórdico que vive em seu território. Isso leva a mais uma invasão viking na Inglaterra, desta vez liderada pelo rei Canuto da Dinamarca. Enquanto isso, os seguidores da antiga fé pagã são gradualmente dizimados em um conflito com os cristãos. Vikings Valhalla já está disponível na Netflix. Vale destacar que, embora seja uma sequência e seus eventos se relacionem com a trama de Vikings, não é necessário ter assistido a série original para entender esta continuação. Apesar de ser inspirada em eventos reais, a produção precisou adaptar algumas histórias para poder colocar alguns personagens juntos. Os que gostam de séries históricas e sobre a realeza, separamos A Princesa Espanhola é uma boa série para se acompanhar. A princesa adolescente Catarina de Aragão, filha dos governantes espanhóis Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, finalmente viaja para a Inglaterra, para se encontrar com seu marido por procuração, Arthur, príncipe de Gales, herdeiro aparente de Henrique VII da Inglaterra, de quem ela está prometida desde criança. Tudo se complica quando seu marido morre inesperadamente, e Catarina se vê em meio a uma acirrada disputa pelo trono. Determinada a manter seus poderes, ela agora precisa se casar com o Duque Harry, que um dia vai governar o país sob o título de Henrique VIII. Algumas cenas foram adaptadas para produzir efeito dramático, claro, mas a maioria delas realmente aconteceu. The Boys é uma série de televisão norte-americana de super-heróis baseado na série de histórias em quadrinhos que se passa em um universo onde indivíduos superpoderosos são reconhecidos como heróis pelo público em geral e pertencem à poderosa corporação Volt International, que os comercializa e monetiza. Fora de suas personas heroicas, a maioria é arrogante e corrupta. Uma equipe independente de foras da lei, então, se prepara para cuidar do caso. Conhecidos como The Boys, Billy Butcher e seus companheiros têm a missão de vigiar o trabalho dessas personalidades, assim como controlar o surgimento de novos heróis. Além de ser uma série com um humor diferenciado, também tem um teor dramático ao passar dos episódios, onde se descobre cada vez mais a história de cada personagem. Peaky Blinders é uma série britânica que se passa em Birmingham, na Inglaterra, segue as façanhas da gangue criminosa Peaky Blinders logo após a Primeira Guerra Mundial. A gangue fictícia é vagamente baseada em uma gangue de jovens urbanas reais de mesmo nome que esteve ativa na cidade de 1890 a 1910. A história é centrada na ambição do líder da gangue inglesa, Thomas Shelby. A história lida com drogas, tráfico, ações ilícitas e toda atividade que pode dar lucro a essa gangue, fazendo com que ganhem muitos inimigos no caminho. Mas apesar de todos os problemas enfrentados, Thomas sempre cria uma estratégia para se livrar de todos que entram em seu caminho. À medida que sua família se destaca nos negócios, novas alianças se formam, bem como novas e perigosas rivalidades. A última que não poderia faltar nessa lista, pois é uma série sensacional, é The Witcher. A adaptação do game fez incrível sucesso tanto entre fãs quanto a leigos que não conheciam o mesmo. Situado em uma terra fictícia de inspiração medieval conhecida como o Continente, The Witcher explora a lenda de Geralt de Rivia e da princesa Cirila, que estão ligados um ao outro pelo destino. Geralt de Rivia é um bruxo, um mutante com poderes especiais que mata monstros por dinheiro. A Terra está num estado de caos enquanto o Império de Nilfgaard procura expandir o seu território. A trama acompanha os três em linhas do tempo diferentes até que finalmente suas vidas são conectadas quando se juntam na Batalha de Soden Hill contra os invasores de Nilfgaard. Obrigado por assistir.
Se você gostou, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se e ative o sininho para mais notificações.